Olá, pessoal, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Amados, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar de um assunto bastante complexo, que é o Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é um dos capítulos mais emblemáticos, podemos dizer assim, porque podemos dizer que o Apocalipse capítulo 12, ele faz um resumo do Apocalipse, e por ser um capítulo parentético, ele fala de coisas de princípio, meio e fim, podemos dizer assim. Princípio, meio e fim. Então, por isso eu até vou subdividir esse estudo em mais áudios. Esse de hoje eu vou fazer apenas aqui uma leitura do capítulo 12 até o versículo de número 5, até o versículo 4 eu vou ler hoje. Depois nós continuaremos, então, falando mais. Diz assim o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Amados, eu fiz a leitura, então, desse capítulo 12, e até o versículo de número 4 apenas, porque eu quero, então, levar em consideração aqui 3 personagens principais aqui nesse primeiro aspecto. É uma mulher, o dragão, né? E um filho varão. Um filho. Então, vejam bem, nós sabemos muito bem que há uma diversificações de interpretações teológicas, aplicações deste capítulo 12, porque há alguma linha conservadora, podemos dizer assim, que verdadeiramente, que é a linha que eu defendo, na verdade, ela busca a interpretação na própria Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Na teologia moderna, hoje, e alguns de linha, podemos dizer assim, renovadora, né? Que são pós-tribulacionistas, creem que a Igreja do Senhor vai permanecer aqui na Terra durante os 7 anos da grande tribulação. E como eu disse, como a Bíblia interpreta a si mesmo, eu já nesse particular aqui, que não é propriamente o assunto, mas eu já quero dizer, porque nós vamos ter que falar da mulher, e para falar da mulher nós vamos ter que, então, passar por esse ponto, porque há esta linha que interpreta que a mulher é a igreja. E então eu já vou logo para Daniel, capítulo 9, e do versículo 24 em diante, quando a palavra de Deus ali fala, a interpretação de Daniel sobre as 70 semanas, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Teu povo, povo de quem? De Daniel. Santa cidade, Jerusalém. Não é para a igreja. As 70 semanas. Mas o que tem a ver isso, pastor? É que nós, para falar de escatologia, não podemos esquecer
de todo este contexto escatológico, para poder entender que as 70 semanas ali, elas são divididas na própria profecia de Daniel. Quando está falando, então, de 62 semanas e mais 7 semanas, que completa 69 semanas, e ali está bem claro, até o Messias, o príncipe. Messias, o príncipe, até aquele dia em que Jesus foi aclamado como Messias e como príncipe ali em Jerusalém, um domingo antes da sua ressurreição, ou seja, na semana já da sua crucificação, até ali. Então, ali completou 69 semanas, 62 mais 7 semanas. Ali, então, nós vamos interpretar que a palavra de Deus está falando e que falta, então, para as 70 semanas, uma semana que é os 7 anos da grande tribulação. E quando nós entendemos, então, pela palavra de Deus, no que eu falei aqui de Daniel, no capítulo 9, e o versículo 24, eu vou até ler esse versículo, porque ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. E sabe-se, entende, desde a saída para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, isso aqui era para o teu povo, Daniel, e a tua santa cidade, Jerusalém. Então, deu 69, a profecia é de 70, então falta uma, falta os 7 anos da grande tribulação. Qual que é essa semana? Os 7 anos da grande tribulação, e se é para o teu povo, que a profecia diz, povo de Daniel, para a tua santa cidade, a Jerusalém, então não é para a igreja. E para a igreja nós temos a ressalva da própria promessa do Senhor Jesus Cristo, quando diz assim, que ele não destinou a igreja para a ira futura. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo todo aqui para poder, então, dizer que a Bíblia ela tem uma interpretação literal, figurada e alegórica. Então, nós não podemos interpretar ela quando ela está falando de uma linguagem figurada e interpretar literalmente. Quando a palavra de Deus está falando, vamos iniciar novamente, então, a leitura, onde eu li, diz assim, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, paramos aqui, uma mulher vestida de sol, e aí são os detalhes, tendo a lua debaixo dos seus pés, isso tudo aqui não é tão importante, esse panorama, digamos assim, da descrição da mulher, mas sim em si a mulher. E como eu disse, então, há uma forte interpretação que a mulher é Israel. Eu não discordo, é Israel também, mas não propriamente a nação hoje, Israel, mas sim a linhagem santa de Deus, a linhagem santa da qual adveio, então, a nação de Israel, podemos dizer assim. Mas isso começou lá no capítulo 3 de Gênesis. Lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, quando houve da parte do Senhor, nosso Deus, a profecia, ou seja, a promessa profética do Senhor a Adão e a Eva, ali no momento, né? Quando ele deu, então, a sentença para Adão, deu a sentença para Eva, e agora ele virou-se para a serpente e disse, porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, e a tua semente, e a semente da mulher. E da semente da mulher nascerá um que vai lhe esmagar a cabeça. Que esmagará a cabeça da serpente, é o que está dizendo lá. Então, da semente da mulher. Então, essa palavra mulher ali é a linhagem santa claro que esse filho ia nascer de uma mulher, mas uma mulher que procedesse desta linhagem santa. Então, este ataque, podemos dizer assim, ele não está simbolizado aqui, claro, por uma mulher, mas devido à promessa de Deus, nós temos então desde o princípio, aonde
o Satanás quis já exterminar com esta semente da mulher, matando Abel, por exemplo, através do assassinato do seu próprio irmão. E a palavra de Deus diz que então Deus proveu a Adão um filho e deu a este o nome de Sete. Aí começa então o pedestal da linhagem santa de Deus, porque aí a partir daí, por mais que houve severamente ataques de Satanás, mas esta linhagem permaneceu. Sete, Enos, Cainã, Malael, Jarede, Enoque andou com Deus, foi transladado, aí veio Metusalém agora então, da linhagem de Metusalém, aí nós temos a Abraão, né? Aí Abraão, agora com Abraão, firma-se então um pacto de Deus para agora então uma nação. E esta nação agora, que começou então a intensificar o ataque de Satanás. Nós vimos ali, por ocasião do nascimento de um dos que seria, então, a linhagem santa, da continuação da linhagem santa de Israel, que era através de Moisés, né, digamos assim, que, por ocasião do nascimento de Moisés, o rei Faraó ali, ele estava destruindo todos os filhos varão. Então, tudo isso aí está inserido dentro deste ataque do dragão, frente à mulher, porque o caso aqui, em especial, o dragão aqui da profecia apocalíptica do capítulo 12, o dragão não está interessado propriamente em atacar a mulher, ele está interessado em destruir o filho. Nós podemos ver claramente pela palavra que ele se colocou frente à mulher para que, quando ela desse à luz, ele tragasse o filho. Então, é este aqui. E nós não temos dúvida, agora, então, interpretando aqui, que o dragão aqui é Satanás, é a antiga serpente. Esse aqui não temos dúvida, pelas suas características, da forma como a palavra descreve ele aqui. E que o filho, não temos dúvida nenhuma, que é o Messias, que é o Cristo Jesus, o qual veio, então, e Satanás aqui, que está representado aqui pelo dragão, ele queria, então, tragar-lhe o filho. Voltando um pouquinho, então, retrocedendo aqui um pouquinho, eu cheguei a Moisés, lá na linhagem santa, né, de Deus, quando, por ocasião do nascimento de Moisés, isso levando em consideração, já que anteriormente houve muitos outros tipos de ataque para um extermínio da linhagem santa de Deus, mas estava ali com Moisés um pivô, digamos assim, do cumprimento, que agora então já não é mais não está falando apenas de uma semente, de um varão, mas sim de uma nação santa. E estava então alinhado neste filho Moisés, porque ele seria o que iria então dar a continuidade e através da sua descendência, podemos dizer assim, onde viria então a nascer o Messias. E nós entendemos aqui que Faraó, então, fez aquele tremendo ataque, mas passou e as gerações continuaram. E agora, então, tem uma outra interpretação ainda, abrindo um parêntese aqui, que há uma interpretação, isso é da Igreja Católica, que esta mulher aqui é Maria. Não, aí tipo assim, todas as expectativas do capítulo e as interpretações apocalípticas aqui do capítulo não apontariam nunca para Maria em especial. A Maria pode estar representada, sim, pela mulher, a mulher, digamos assim, da qual Jesus nasceu, porque teria que ser uma mulher. Então, quando o Senhor disse da semente da mulher, é claro, então, da semente da mulher, mas consumou-se, então, esta promessa com Maria, tá certo? Mas não é propriamente Maria a
mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e que o dragão lhe parou à frente para lhe tragar o filho. Não, aqui é a linhagem santa de Deus a partir, digamos assim, desde lá do princípio, a partir de Sete, como eu já disse, né? E toda a sua linhagem, e agora, então, chegando a ter, então, o seu cumprimento, podemos dizer assim, com o nascimento do Messias. Nós precisamos entender, então, que as divisões, por exemplo, deste capítulo 12 de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 6, está falando do nascimento de Jesus. Esta mulher grávida, esta cena do ataque do dragão, até o capítulo 6, nós vamos ver aí o nascimento de Jesus e a ascensão de Jesus. Aí, a partir do capítulo 7 a partir do versículo 7, melhor dizendo, desculpem porque eu posso ter falado o capítulo antes, quando eu me referi ao versículo, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 12, está falando do nascimento e da ascensão de Jesus. E a partir do versículo 7 do Apocalipse 12 até o 9, houve ali uma batalha onde agora retrocede novamente, como o capítulo é parentético, esse versículo agora, ele está falando, então, desta batalha no céu e tal, enfim, e depois nós vamos entender que do versículo 10 ao versículo 13, nós temos ali um cântico de vitória. Este cântico de vitória, aqui já está incluindo, então, os da semente desta mulher, os salvos em todos os tempos, este salvo da linhagem santa de Deus, incluindo os do Antigo Testamento e a Igreja do Senhor, todos os salvos, porque nós vamos ver, então, eu não vou entrar nessa leitura, ou no próximo vídeo eu vou estar lendo, então, para os irmãos entenderem, aonde do versículo 10 ao versículo 13, né? Está falando deste cântico de vitória, ao versículo 12, propriamente dito, e do versículo 13 ao versículo 17, então agora já é uma perseguição, agora aqui já é diretamente a Israel. Agora aqui já é diretamente a Israel, mas aqui já não tem mais igreja nesse contexto, agora já é a batalha final, aonde Israel será, então, cercada. Este dragão aqui, que é a antiga serpente, ele vai estar representado aqui pelo anticristo, digamos assim, no ataque, na consumação do ataque final a Israel, e então nós vamos estar desmiuçando isso mais para frente, mas eu só queria, então, dizer que, por que, então, a mulher representa esta linhagem santa de Deus, incluindo, inclusive, a igreja também? Porque quando se fala de 12 estrelas aqui, uma coroa de 12 estrelas aqui, nos leva, então, a entender que 12 aqui fala tanto das 12 tribos de Israel, né, que, como eu disse, essas 12 tribos de Israel, elas vieram daquela linhagem santa, que a partir de Enos, Sete, Cainã, Malael, Jared, Enoque, enfim, e aí depois, então, consumando com Jacó, o neto já de Abraão, como eu disse, de Metusalém, veio Abraão, e com Abraão veio a promessa, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio os 12 filhos, do quais são as 12 tribos de Israel. Então, essas 12 estrelas tanto representam as 12 tribos de Israel, como representa também os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, porque eles também eram israelitas, só que eles fizeram agora uma passagem, digamos assim, desta nação santa que era Israel, agora para a igreja. Porém,
essa nação santa de Deus, ela deu-se um tempo ali com a vinda do Senhor Jesus, aonde ele abriu, então, a oportunidade para os gentios tornar-se igreja, e agora, então, esta linhagem santa de Israel, ela permanece, digamos assim, também neste período da graça de Deus como sendo a igreja. Então, esta semente da mulher é uma linhagem santa de Deus e vai estar, então, aqui, como eu disse, nós vamos depois estar falando um pouquinho mais, eu vou encerrar o vídeo agora, porque, como eu disse, depois nós vamos falar sobre este dragão que tem 7 cabeças, 10 chifres, o que isso representa, na verdade. Isso também está registrado nos demais capítulos de Apocalipse, como no capítulo 17, por exemplo, nós vamos encontrar, e uma explicação mais ampla, então, sobre este dragão. Mas então, agora, resumindo agora o resumo final aqui, para entender, então, o que eu coloquei os 3 personagens principais do capítulo 12, a mulher, o dragão e o filho. O dragão, nós sabemos que é Satanás, não temos dúvida, porque todas as características bíblicas apontam, e é ele, e o filho também, não temos dúvida que é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo da igreja, é o Messias de Israel e o Cristo crucificado da igreja. Porém, a mulher é enigmática. A mulher é enigmática porque realmente... Aí há muitas especulações, mas, como eu disse, eu não estou aqui trazendo nenhuma opinião particular minha. Eu estou tentando o máximo possível me ater dentro de uma visão bíblica para que a igreja, para que os irmãos entendam melhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu devo retornar com a continuação no outro vídeo. Que Deus abençoe a todos.